E o que mais? Perguntou o inquisidor. Trouxe um grupo de primitivos que entrou em sua cela e não queria mais sair dali, a não ser com a companhia do Sr. Luderov. Alegaram que ele tinha o poder da cura. Entendo, além de bruxo é curandeiro. Sim, senhor, ele é um herege, concluiu o Sr. Bennet. Muito bem, falou o chefe do grupo, então que entre a segunda testemunha. Entrou no recinto o Sr. Pauler, o administrador da cidade, cheio de certezas e gestos. Diga, senhor, há quanto tempo conhece este homem? Há algum tempo, mas conheço mais seus filhos e esposa. Eles são católicos ou professam outras ideias? São católicos pouco praticantes, pouco são vistos nos cultos a Deus. E como eles se comportaram nestes episódios? Saíram a favor do réu, achavam que ele era poderoso e deveríamos libertá-lo. E seus filhos, também são agitadores? Não, seus filhos são obedientes, mas sua esposa o incentivou a fazer as mágicas a que o réu é acusado. Como eram essas mágicas? Ele trouxe a discórdia para nosso povo, deixando aqueles primitivos irem atrás dele, quando deveriam ficar nos túneis, e mais, fez cair uma noite em pleno dia, com chuva e vento forte. Aí outras pessoas presentes indagaram. Mas não foi só uma ventania? Sim, mas logo veio a gritaria que o mundo iria acabar. Não acabou, mas ficamos próximos disso principalmente com o excesso de poeira que encheu o ar. Mal podíamos respirar, completou Pauler. E os outros moradores concordam com este homem? Simpatizaram com tanta bruxaria, que até começaram a ofertar roupas e utensílios para esses primitivos. Que coisa! Além de chantagista, leva multidões a aceitar suas ideias. Sim, ele é tudo isto e mais um herege. Como chegou a esta conclusão, Sr. Pauler? É que ele é contra a Santa Igreja e sempre que pode, coloca este povo primitivo contra os ensinamentos da nossa Igreja. Vejam só. Ao invés de cantar e orar em nossas praças, traz ideias de discórdia ao nosso povoado. Presenciei o acusado fazendo danças evocativas e pedindo ao vento para trazer destruição ao nosso povo. Convém ressaltar aqui que o Sr. Pauler referia-se a um relato que seus espiões presenciaram, quando Amantica e Luderov estavam evocando a presença de seus ancestrais nas regiões próximas dos túneis. Então ele merece morrer? Indagou um dos jurados. Claro, mas antes temos que pedir uma prova da sua inocência, disse o presidente do Conselho Inquisidor. Fala em tua defesa. Se tem algo a relatar, que te tire o peso de teus acusadores. Luderov pensou e disse. Sim, tenho um relato que pude me libertar. Então diz o que tens para relatar ou então te cala para receber seu veredito. Luderov baixou a cabeça e ficou pensativo. 57. Luderov. O cristão. Surgiram no recinto Amantica e Pelenova, exigindo que fossem testemunhas de defesa de Luderov. Houve certo rebuliço durante o julgamento para impedir a presença das duas. Espiãs, gritou um dos conselheiros do clero. Fora com elas. Mas o pároco Urvanei pediu que reconsiderassem o pedido, já que conhecia a esposa de Luderov, e, por várias vezes, fez certa caridade em atender aquela família. São consoladoras, senhor, permita que elas permaneçam, afinal ele também é um réu que necessita de certa compaixão. O clero todo ficou a pensar e finalmente concordou com a presença de tais personagens. Deixem-nas entrar, foi gritado. Humildemente, e com certo semblante de tristeza, elas penetraram no frio e sórdido salão. Prossiga, Sr. Luderov, foi dada a ordem pelo presidente do encontro. Bem, senhor, não sei se vai adiantar, mas há muitos anos atrás fui surpreendido pelo senhor bispo da localidade próxima ao rio que cortava a minha cidade, nos Balcãs,
e ele me falou que seria descendente de nobre raça ligada à Santa Igreja. Mentira, seu petulante. Fale a verdade. Ele me falou que descendíamos de um lorde proveniente da região balcânica de nome Senhor Wallace, bispo da Catalunha, e que por isso deveríamos sempre respeitar todas as regras previstas da Santa Igreja e, portanto, como verdade dou-lhe minha palavra que nada fiz contra a Igreja. Eles ficaram imaginando quem seria tal nobre e perguntaram: ele se parece com quem? Sabes o nome em Cristo que lhe ostenta, se estiver morto? Claro, é o bispo da Catalunha, e se chama Dom Heraldo de Lucena. Todos se entreolharam e um leve sorriso sarcástico alimentou todo o conselho. Repita a sua história, meu jovem, disse o presidente. E Luderov repetiu o que havia relatado. Após alguns minutos, o clero reuniu-se a portas fechadas no salão, em anexo, e começaram a confabular. Como pode ele ser parente de um dos nossos membros e logo de Lucena, que tanto brilho trouxe para nossa causa? Façamos outras perguntas a ele, é precoce confirmarmos suas alegações. Teremos que ter certeza do que ele diz, pois se algo acontecer a um parente de Heraldo, certamente teremos problemas com o bispo. E como justificar suas mágicas? Indagou o Sr. Bennet. Não diga bobagem, diremos apenas que é um mito do povo ignorante das regiões do Vesúvio. Com isso o clero entrou no recinto e iniciou novamente o interrogatório. Muito bem, meu rapaz, e o que dizer da Santa Igreja? Bem, senhor, sou católico e com bom grado trago todos os predicados de bom cristão. Só não pude comparecer às missas nos últimos anos, pois estava aprisionado em região inóspita pelo povo longínquo que me fez aprender como conviver com a simplicidade e a natureza que Deus colocou a nosso dispor. Chega de ironias, diga logo se você é cristão ou não. Sim, senhor, sou totalmente cristão e como prova de minha devoção a Cristo, estou aqui a recitar qualquer oração que desejes para louvar Jesus. Então reze para que este conselho seja complacente e deixe você viver por mais algum tempo. Sim, senhor, o que desejais que eu faça para provar minha inocência? Diga uma coisa, como é seu parentesco com o senhor Lucena? Minha tia Marilis era nossa orientadora no nosso povoado nos Balcãs e sempre nos dizia que sua prima tinha um irmão que fora consagrado à Santa Igreja e havia se tornado um grande pastor de almas perdidas de nome Heraldo. Todos se olharam perplexos com aquela revelação, visto que tinham respeito ao bispo da Catalunha que, nos seus quase 80 anos, ainda detinha certa influência sobre o clero romano, tanto pela sua dedicação à causa, como pela sua sabedoria nos estudos canônicos. Já chega, por hoje é só, deixe este homem retornar à sua cela e mais tarde iremos decidir sobre seu destino. E quanto aos senhores que o acusam, deixem nossas terras e voltem para seu povoado, e anunciem que o seu detrator irá permanecer por mais algum tempo preso para mais averiguações dos seus poderes. A sessão foi encerrada. Luderov fora escoltado de volta para a prisão, agora com menos rigor, sendo visto por todos como um provável impostor, o que iria prejudicá-lo se esta história de parentesco com alguém do alto clero romano não fosse verídica. A Mantica mais uma vez implorou para que seus detratores o libertassem, pois Luderov era inocente e, junto com Pelinova, o seguem até a prisão próxima da Basílica. Já era de tarde e o frio anunciava a chegada do outono. Sr. Hunter o esperava com ferro na mão, mas fora dada a ordem de melhorar a alimentação do prisioneiro e o deixaram sair, uma vez ao dia, para respirar e pegar um pouco de sol, afinal ele já estava sendo considerado como um parente distante do Sr. Lucena, o bispo da Catalunha. Hunter não gostou disso, já que sua rudeza não permitia que gestos de cortesia tomassem conta de sua vida. Trouxeram uma boa sopa, um pedaço de carne e um bom vinho. Beba, disse Hunter, este jantar é oferecido pelo clero e não por mim. Luderov olhou e agradeceu em pensamento a Deus a oportunidade de não ser sacrificado e pediu,
em silêncio, para que aquela dádiva fosse transformada em benefício daqueles que o ajudaram a sobreviver todos aqueles anos. Orames e sua tribo. 58. Revelações. Luderov passou algumas horas antes de conciliar o sono profundo, imaginando o povo de Orames sendo acolhido por todos nas terras próximas ao Vesúvio, onde reinaria paz entre todos os habitantes da região. Nisso ele pegou no sono e, em transe de sonâmbulo, começou a gritar: Onde estou? Por que fiquei só? Onde estão meus amigos que me abandonaram nesta prisão de Roma? Como podem dizer que traí o império e aquele mendigo que se chamava Jesus? O que fiz? Só porque o deixei ser julgado pelo seu povo, por acaso ele não era o rei dos judeus? Nisto veio uma entidade para confortá-lo. Não se culpe, isto já passou e o nosso mestre já o perdoou antes que tudo acontecesse. Ele é a vida e para com ele devemos continuar nossa caminhada. Deixe-me, não suporto me imaginar nesta prisão, todos me odeiam, até aquele soldado que me vigia. Ele se referia ao carcereiro que tomava conta. Pilatos não aceitava sua condição de preso, muito menos a acusação de desvio de recursos do império. Como bom soldado seria incapaz de trair seus superiores, mas agora só, sem amparo, surgia uma figura pouco singular a confortar seu destino. Quem és? O que queres aqui? És alguém que conheço. Sim, Senhor, sou um humilde emissário que de longínquo as terras vem acompanhá-lo para esclarecer e confortar sua odisseia. Vendo aquele humilde homem a lhe falar do outro lado da cela, pergunta: Então és meu amigo? Sim, Senhor, chamo-me Zacarias e vim contigo em teu barco acompanhando todo o percurso e trago um pouco de vinho para que possas te consolar. Como sabes quem sou eu? Meu mestre me orientou para segui-lo e confortá-lo. E quem é este mestre? Jesus. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Com estas palavras, Pilatos começou a chorar compulsivamente. Não fale neste nome. Acho que tudo de ruim vem acontecendo comigo desde que ele fora crucificado. Sim, mas não foi culpa dele. Ele foi apenas uma vítima do orgulho e das más decisões a que fora submetido. Jesus nunca quis o mal para o pecador e, sim, que o pecado fosse exilado da terra. Zacarias ofereceu um pedaço de pão para Pilatos e diz: Seja feita a vontade do mestre, coma este pão, beba este vinho e ele viverá em vós. Com estas palavras proferidas, o pequeno Zacarias se afastou da cela do prisioneiro e o deixou a imaginar todas as suas desavenças do passado. Alguns minutos depois, Pilatos passou a ingerir a oferta de Zacarias e, em repentino choro, se deixou adormecer. A entidade que acompanhava Luderov em seu sonho mediúnico despertou para um aviso. Veja, meu amigo, ainda pensas naquele tempo que foste julgado pelos teus pares. Deixa a vida fluir e tem compaixão de ti mesmo e entende que o Mestre o acompanha desde os tempos antigos. Como ele disse, um pecador necessita de ajuda por séculos e séculos e, certamente, ele continuará te auxiliando na busca de tua liberdade, e de teus atos falhos do passado. Crê nele e ele te ajudará. Ditas estas últimas palavras, o anjo saiu dos pensamentos de Luderov, que despertou agitado, com turvações em seu cérebro, imaginando que havia sido levado a um passado longínquo e dito verdades que seu subconsciente não queria esquecer. Carcereiro, gritou, traga-me a água fresca, tenho sede e estou ofegante. Sr. Hunter trouxe uma jarra com água e perguntou ao prisioneiro: Quem falava contigo? Que tanto deverias te arrepender? Não sei, estava sonhando, acho que devo pensar em dias melhores, em poder caminhar para Cristo. Já que estou sendo julgado por coisas que não fiz, deverei pelo menos ausentar-me deste mundo com muito amor espalhado pela terra. É esta a impressão que este sonho me deixou.
Claro, Rio Hunter, de repente estás te tornando um homem com vários prodígios. Dorme e não me aborrece mais. Amanhã terei um dia cheio de afazeres, a começar por executar o prisioneiro ao lado da tua cela. Ele foi acusado de plagiar o Santo Ofício com rudezas contra a igreja, e agora só sobrou para ele a forca. Luderov se encolheu em um canto da cela e, aos poucos, iniciou novamente seu sono, agora acompanhado de pequenos cânticos e louvores ao nosso Deus, Pai Celestial. Enquanto isso, a Mantica começou um ensaio de palavras evocando a Dama de Branco, com o intuito de suplicar que ela intercedesse aos deuses em que Luderov acreditava, para assim auxiliá-lo em sua libertação. Aquela conversa de ser parente de uma figura importante da igreja seria um blefe para ela. O que seria dele se descobrissem que toda aquela revelação era falsa? Para Pelenova, o marido nunca tinha revelado tal situação, nem que tinha um parente na hierarquia da Santa Igreja. 59. Solicitação negada. Naquela mesma noite em que Luderov teve sua percepção ampliada pelo sonho em que revivia seu passado longínquo, a Mantica e Pelenova decidiram ir, na manhã seguinte, implorar para que o clero liberasse Luderov. Iriam argumentar que Luderov nunca foi nenhuma espécie de mágico ou curandeiro, muito menos bruxo do tipo que articula a fórmula da longa vida. Elas não conheciam ninguém, apenas o padre e o Sr. Benetti, que havia estado na pequena vila por algum tempo. Pela manhã, as duas se dirigiram à basílica onde eles costumavam se reunir e imploraram uma audiência com os personagens que julgavam os antagonistas da igreja. Eram preparados tanto na teologia como na doutrina de outras religiões e tinham senso prático de como condenar os acusados que, àquela época, e na maioria das vezes, pouca instrução possuíam. E assim, após entrarem no grande salão, foram recebidas por Benetti e o padre, que logo as advertiram que sua empreitada não teria sucesso, pois estavam convencidos da culpa de Luderov nas acusações a que ele estava sendo julgado. Mas o que ele fez para que tamanha acusação recaísse sobre ele? Questionou a Mantica. Ele é culpado de todas as atrocidades porque nossa cidade tem passado, desde a quebra da colheita até fenômenos de ventanias e sol encoberto por uma escuridão. Mas ele não é capaz de realizar tais feitos, falou Pelenova. É sim, tudo o que indicamos, só ainda não foi condenado, porque veio dizer que é descendente de família nobre e parente de Lucena, o nosso bispo respeitado. O clero já mandou informá-la de que deve vir confirmar ou desdizer este impostor que mais grave postura adotou perante a igreja. As duas se retiraram do recinto e, vendo que não poderiam argumentar em favor de Luderov, deixaram o salão em direção aos jardins da basílica e começaram a orar e pensar no que poderiam fazer. Venha comigo, senhora Pelenova, precisamos de um lugar calmo e sagrado para que eu possa falar com a senhora de branco, a entidade que costuma entender os passos do senhor Luderov. Com isso, elas percorreram uma praça próxima à saída da cidade e, com apelos constantes, a Mantica invocou a presença da senhora de branco, que correspondeu ao chamado e veio se ater com a solicitante. O que desejas de mim? Já não lhe falei que ele iniciará os resgates de seus débitos? Mas por que Luderov tanto sofre? O que ele tanto fez para ter esse tratamento? A Mantica começou a se desesperar e implorar para que a dama expressasse todas as dificuldades que ele poderia sofrer. Está bem, direi o que vocês poderão fazer, sem interferir nos destinos já programados. Ele, Luderov, tem um sério resgate a fazer de um passado longínquo. Atirou pedras sobre a verdadeira identidade do Cristo Salvador, mas agora, com esta existência, ele tem total chance de se redimir para prosseguir com sua evolução. Para tal, deverás te manter calma e afastada de qualquer tentativa de resgatar o prisioneiro. Primeiro, deverás estar ciente de que nada mais pode se fazer para tentar libertá-lo. Em segundo, devereis rezar por nosso irmão que está em estado lastimável. Em terceiro, deverás, sempre que possível,
ajudar Luderov levando alimentos mais saudáveis. A Mantica pediu para que a dama proteja a todos, o que foi logo acordado. A dama completou: não se preocupem. Para cada um segundo as suas obras, como disse o mestre. Se Luderov se revelar um bom filho, logo vai ter a sua recompensa, tudo dependerá dele nesta existência. Com isso, Pelenova fez um pedido. Irmã, eu não a vejo ou sinto, mas será que pode me abençoar para que eu possa continuar a caminhada em direção a Jesus? Claro. Assim a dama intercedeu junto ao pai para que aquela filha tivesse seu lugar ao sol e soubesse que, entre tantas coisas, poderia se manter tranquila em atravessar os desertos e tormentas. A dama se despediu com a seguinte frase: tenham paciência, que ela é o melhor remédio contra as angústias do dia a dia. Logo em seguida, elas deixam a praça em direção ao presídio onde Luderov se encontrava e pediram para vê-lo. Sr. Hunter as recebeu friamente e disse: vieram ver o nosso ilustre prisioneiro. Aquele que de um dia para a noite se tornou um nobre que está aqui preso somente para aumentar as regalias que diariamente só fazem crescer. Não, senhor, viemos por compaixão, porque este preso não tem ninguém para auxiliá-lo. O carcereiro as leva para o encontro com o prisioneiro. Chegando ao local, só ouviam gritos e murmúrios à distância. Eram os desajustados que, ao ouvirem a presença dos visitantes, correram à porta das celas e começaram a pedir por clemência para as suas faltas. Deixe-nos sair, não somos traidores da doutrina católica, diziam, mas nada adiantou. Deixaram acontecer e se dirigiram à cela localizada no terceiro piso do porão abaixo. A prisão era considerada de segurança máxima, até porque, além de ter vários anos de construção, era cheia de túneis de acesso a diversas vias e locais que, só por atendimento ao Santo Padre, é que o grupo de exploradores poderiam, enfim, se deslocar por estas vielas subterrâneas. Diziam que todos os condenados poderiam ser soltos nestes túneis e nunca mais serem vistos, de tão complicado que eram as tais saídas. Esperemos os acontecimentos. 60. A igreja local. Domingo de manhã e, ao longe, era possível ouvir as badaladas do sino da igreja convocando os fiéis à missa. Pelenov e a Mantica eram hóspedes da família simpatizante dos costumes católicos e, sempre que podiam, iam às missas em latim, para ouvir a palavra do nosso mestre, especialmente na época da quaresma, onde havia o hábito do jejum, evitando-se comer alimentos como a carne, que lembravam a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Após a última badalada, a família Gaston se juntou à porta da casa e seguiram no rumo da igreja próxima, onde os fiéis se aglomeravam à porta do templo para juntos entrarem no local de prece. Já eram 11 horas da manhã quando o pároco entrou no corredor central da igreja de Saint-Afonse, na periferia de Roma, e proclamou o início da celebração em homenagem ao Senhor Jesus. Em sua pregação, relembrou os passos de Jesus na antiga Galileia até chegar a Jerusalém, cidade dada aos mercadores e viajantes da região, dominada pelo exército romano. Lembrou de Pôncio Pilatos que, apesar de suas orgias, comandava o exército romano que ocupava aquela inóspita região. Após o término da celebração, os presentes se reuniram fora da igreja e iniciaram vários discursos interpessoais e aclamação da situação na qual Roma se encontrava naqueles anos. É verdade, nós estamos em débito com os vizinhos, assegurou o Sr. Gaston a um grupo de ouvintes. Como poderemos aguentar pagar mais impostos a este monarca que, déspota, só traz prejuízo para a nossa nação? Vejam a época da gloriosa Roma. Dominávamos todo o mundo e ninguém podia contra nosso povo. Agora, somos comandados por um grupo de aproveitadores e, por fim, a Santa Igreja impõe mais gastos para nós, falou um interlocutor. O Sr. Gaston rebateu. Sim, percebemos que quanto mais somos submissos a este tipo de governo,
mas teremos prejuízos com eles. Neste meio tempo, o Sr. Gaston, junto com a Mantica, não evitavam esforços de levar pão e água para os necessitados que circundavam a igreja. Hábito que todos os domingos se presenciava naquelas terras. Em seguida, os grupos foram se dissolvendo e a praça em frente ao templo ficou com poucos transeuntes, incluindo Pelenova, que ficou a ajudar certas senhoras doentes a procurar ajuda financeira e materiais para curativo de suas feridas expostas ao vento e ao sol. Tudo terminou em poucos minutos e o grupo do Sr. Gaston se dirigiu para sua residência. Já passava das 12 horas e o almoço estava pronto para a chegada dos convivas. Após cerca de 2 horas, bateu à porta um emissário da prisão, anunciando que o Sr. Luderov desejava ver sua esposa Pelenova e amiga Amantica, porque não tinha passado bem a noite e gostaria de tê-los por perto alguns minutos. Momentos de aflição tomaram conta do semblante das duas senhoras e, imediatamente, pegaram suas vestes e partiram rumo ao calabouço onde se encontrava o prisioneiro. Antes, ficaram sabendo, durante a missa, que o importante cardeal havia chegado à cidade, proveniente da Catalunha. Provavelmente, se tratava de Lucena, parente de Luderov, que viera de terras distantes da Espanha com a finalidade de participar de um certo julgamento que se aproximava. Luderov esperava ansiosamente por este momento, pois seria primordial a confirmação do bispo da Catalunha a respeito do seu parentesco com ele, pois, caso contrário, seria definitivamente condenado por omissão e falso testemunho perante a corte de acusação. Já bastaria o que lhe recaía nos ombros, a falsa titulação de bruxo e mago. Nenhuma coisa e nem outra. Era simplesmente Luderov, das regiões dos Balcãs, à procura de um lar feliz, que se encontrava naquela situação somente porque defendeu um povo primitivo que buscava terras para sobreviver. Chegando à prisão, foram conduzidos pelo carcereiro Hunter, que já se acostumara com as visitas a Luderov daquelas duas senhoras e logo disparou. Querem ver se o mágico Luderov fez outras revelações mirabolantes para nós? Ou vieram aconselhá-lo a desistir desta farsa e, com isso enfrentar logo a condenação pelo seu falso testemunho? Indignadas com aquele homem, Amantica e Pelenova nada faziam, só reprovavam tanta insolência de um servidor romano. Diga que estamos aqui, prontas para vê-lo. Após o anúncio das visitantes, Luderov ordenou que as duas sigam para próximo do cárcere e aguardassem a sua permissão para ingressarem na cela, que havia se transformado em uma área até prazerosa, pois colocaram uma mesa e 2 cadeiras, onde era possível sentar-se e degustar um vinho ou uma refeição pura e simples, apesar do ambiente inóspito. Luderov as recebeu no início do corredor que levava à sua cela. Estava melhor, com aspecto mais corado e barba bem feita. Durante alguns minutos, as visitantes postergaram o seu ingresso na área, mas logo perceberam que se tratava de local limpo e bem cheiroso, e que Luderov estava bem, só aguardando a visita de seu primo distante, Lucena, que à sua época era conhecido como Williams, pessoa que dedicara sua vida à assistência aos pobres e desamparados e que para a Santa Igreja, havia cumprido sua missão de instrutor da doutrina do Mestre Jesus. 61. Encontro com o bispo. No encontro na prisão, Luderov questionou as suas visitantes. Quanta saudade, mas não posso me demorar. Sei que vocês estão reunidas em casa de família simpática e o domingo serve para estreitarmos os laços com quem nos querem bem, como também serve para agradecermos a Deus por esta oportunidade que nos dá de ajudarmos os necessitados e privados das benesses materiais e espirituais. Luderov prosseguiu. Sentem-se, quero lhes falar de meu plano perante a corte que irá se reunir amanhã pela manhã e terá a presença do bispo da Catalunha, que veio especialmente para me ver e observar o que eu seria capaz de realizar extraordinariamente. Elas sentaram-se nas 2 cadeiras, na cela, e o prisioneiro começou a divagar suas ideias a respeito do futuro encontro. Primeiro eu irei me apresentar, e como o bispo não me conhece pessoalmente,
Irei relembrar a minha infância e os relatos das terras em que sua família vivia, nos Balcãs, tudo lembrança de minha querida mãe que trazia detalhes da época em que vivíamos próximos uns dos outros, nos extremos da opulência e da miséria. No caso, eles eram bem de situação e viviam como se fossem reis, e nós na miséria de bens materiais, mas dignamente, já que nossos pais tinham uma boa influência em nossa comunidade. As visitantes se entreolharam e a Mantica perguntou: Você nunca nos disse que tinha este parentesco com pessoas tão bem posicionadas no mundo católico. É verdade, nunca pensei mencionar, afinal não era interessante na época, mas agora é fundamental para que eu possa sair daqui. Pelenova perguntou: Querido, isto é mesmo verdade? Claro que é, afinal vocês não confiam em mim? Confiamos, sim, mas receamos que você estivesse inventando tudo aquilo. Em parte, sim, inventei somente que minha prima havia conhecido este primo distante. Na verdade, ele descende de amigos da minha prima, mas que no final tinham certo parentesco, pois os laços de amizade das famílias já os tinham transformado em parentes, compreendem? Não estamos entendendo, são parentes de sangue ou não? Sim e não, responde Luderov. Como assim? Pergunta Pelenova. Sim, somos por meio do amor de famílias que se unem e se gostam, e não porque eles não são nossos primos de verdade. Pelenova caiu em choro compulsivo, pois aquela situação não era verdade absoluta, e a Mantica a consolou com toda a sua piedade. Não chores, ele irá compreender que no fundo somos primos. A história é verdadeira. Minha prima sempre foi levada em consideração de extrema amizade pela família dele. Ora Luderov, falou Pelenova, você vai ser condenado, a não ser que este bispo tenha extrema compaixão com o seu caso. Bem, é isto que eu espero, que ele me considere um aparentado seu e me liberte. Afinal o que tenho a perder? As duas se retiraram da frente de Luderov e pediram para Hunter as acompanhar até a saída do calabouço. Luderov solicitou para que elas permaneçam ali, mas, irredutíveis, elas partiram em retirada, subindo a escadaria que separava o nível do outro superior. Luderov, desolado, repensou no que fizera. Não estou mentindo, pensava ele, é meu parente sim, e ele vai acreditar na minha história. A noite passou, lentamente, e Luderov não conseguia conciliar o sono, pensava na sua mãe, em seus parentes e na sua vida até ali e não queria admitir que sua liberdade estava ameaçada por demais com aquela hipótese de parentesco com o antigo padre. Amanhã surgiu belo e forte com os raios solares anunciando o dia. Como de costume, o prisioneiro fora bem alimentado e passou a usar trajes bem preparados. Afinal iria encontrar parente seu da mais alta estirpe da igreja. Calçou botas bem lustradas, e o carcereiro já não aguentava ver o prisioneiro se gabando da sua situação de bom servo de Deus. Sim, ensaiara há alguns dias um discurso de plena convicção sobre os dogmas da igreja. Deram-no o ultimato que em breve uma carruagem iria apanhá-lo e seria escoltado por 2 guardas, designados pela comissão que iria recebê-lo para o devido entendimento com o bispo. Se eram parentes, logo iriam se reconhecer e trocar abraços mútuos e deixariam todos aliviados de que não seria um impostor. Ao chegar à basílica, fora imediatamente levado ao salão do encontro e, sem ninguém perceber, deixou cair um pedaço de papel onde dizia que o bispo era na verdade parente da sua prima Eurídice. Logo aquele papel fora recolhido por um transeunte que iria assistir ao encontro histórico. Somente alguns nobres foram convidados para testemunhar o encontro familiar, afinal a discrição era a marca daquele momento. Feitas as apresentações na comissão, adentrou ao recinto de julgamento o bispo Lucena, da Catalunha, cheio de pose e com uma postura de imperador. Todos se levantaram em respeito àquela autoridade e foi anunciado que, a partir daquele momento, dariam início ao congraçamento da reunião do bispo com um parente seu, que fora acusado de heresia.
Luderov, sentado em um canto do salão, foi autorizado a comparecer à frente do bispo e aí se deu a surpresa. "Quanto tempo, meu amigo?", disparou o bispo. "Sim, quantas saudades de nossa infância", relatou, para alegria de todos e alívio de Luderov. "Sim, tenho saudades de nossa infância, afinal tudo passou muito rápido que, quando notei, Vossa Excelência já havia partido para terras longínquas." "Claro, isto faz muito tempo, afinal éramos crianças e nossos pais já não estão aqui para reunirem conosco. Eles foram nossos primeiros orientadores." Deram-se um abraço prolongado. 62. O interrogatório. Durante o sermão que se iniciou logo após os cumprimentos entre Luderov e o bispo, os demais presentes sentaram-se próximo ao réu e começou o interrogatório. O senhor Promote iniciou. "Senhor Luderov, sabemos que tem influência no nosso clero, mas, deixando isto à parte, me responda como o senhor aprendeu a ser um bruxo." "Não aprendi e não sou bruxo, apenas houve uma coincidência da minha presença em um evento em que o sol foi encoberto pela lua. Somente este fato não pode me incriminar." "Muito bem, então diga como pôde influenciar um grupo de canibais a segui-lo até a cidade prestes para se instalarem nessas terras." "Foi simples, eles não tinham mais o que comer e fui apenas o guia deles, para fugir da fome, já que o Vesúvio explodiu e levou muita poeira para a região." "Muito bem, se o senhor negar esta pergunta, poderemos encerrar o seu caso. O que me diz de sua amiga Mantica, proveniente da tribo primitiva, será que é ela que fala com os mortos ou é o senhor?" Luderov, pensativo, olhou para o Cristo na madeira e respondeu: "Bem, senhor, ela tem um dom de ver os mortos, mas eu nunca a vi realizar algum evento de magia." "Então você admite que é ela que vê e fala com os mortos?" Por esta pergunta ele não esperava, afinal, dependendo da resposta, quem iria ficar na cadeira era Mantica e ele seria responsável por tal injúria. "Sim, quero dizer, não, ela tem um dom, mas não usa, nunca vi usar." "E como o senhor sabe que ela tem este dom?" "Durante o inverno ouvi dizer que poderia se comunicar com os mortos caso ela fosse solicitada, mas nunca vi acontecer." "Blasfêmia!", o inquisidor gritou. "Ele está mentindo. Ela tem o poder e não ele. Quero dizer que nem eu e nem ela tem algum poder. Prendam-no e tragam-na aqui para podermos esclarecer." Luderov ficou acanhado e disparou: "Está bem, sou eu que tenho este poder." "Ah, agora sim, estamos lidando com um homem de verdade." Nisso o bispo da Catalunha pediu a palavra. "Vemos que meu parente diz a verdade. Sugiro que este interrogatório pare por aqui, afinal ele já disse que tem um certo poder, para mim inócuo, afinal, muitos dos nossos da igreja já se comunicavam com estrelas celestes que passaram por aqui, e o próprio Cristo já havia se transfigurado para falar com os mortos. Não vejo mal nisso, afinal ele já disse que em raros momentos presenciou as almas próximas a ele e com certeza elas precisam de muita oração. Encerremos por enquanto os debates até o início da tarde, me dando a oportunidade de conversar com meu amigo e parente." Todos se retiraram e ficaram somente um nobre que encontrou o papel que afirmava o parentesco da prima de Luderov com o bispo e os guardas do clero. "Vejo que permaneceis aqui, que deseja Zagueir, o chefe da guarda. Quero apenas mostrar este bilhete sem assinatura, mas que confirma o parentesco do senhor bispo com o prisioneiro. Acho que não resta dúvida sobre o fato." "Muito bem, vou levar este bilhete para o senhor inquisidor e ele apreciará a confusão." "Certo, então voltarei mais tarde." E eles se despediram, cordialmente. Num recinto próximo, Luderov aguardava a chamada para entrar na sala em que estava o bispo da Catalunha. "Entre, senhor Luderov", solicitou o guarda. Ao entrar, percebeu o bispo em atitude discreta em um longo sofá.
Entre, meu filho, e sente-se. Estamos pensando no que fazer com você. Sim, Sua Graça, vim aqui suplicar-lhe perdão se houve algum mal-entendido. Não diga isso. Resolvi aceitar vir até aqui para provar que toda a minha vida fora dedicada aos pobres e aos deserdados da terra. Não poderia deixar um homem em sofrimento agonizar por seu infortúnio, mesmo que ele estivesse praticando a falta de verdade. Entendo que o desespero pode levar a essas atitudes, mesmo que a verdade venha depois à tona, o que um dia, certamente, virá. Mas o que de tão grave você fez? Então Luderov, ao ouvir isso, resolveu contar os fatos, pois passou a confiar no bispo. Falou de seu passado, de sua prima e de seus parentescos, comentou da sua vinda dos Balcãs em direção a essas terras promissoras, da sua mulher e filhos, e que, por aventura, tinha participado de uma caça humana aos assassinos que maltratavam a região. Relatou de seu cativeiro até chegar de volta a seu vilarejo. Assim passaram-se algumas horas até o bispo interromper e pedir para explicar. Então, você é uma espécie de imã que traz energia para este povo zumbi que, se não estiver por perto, eles voltam a sentir dores de feridas na pele. Sim, senhor, não sei como acontece, mas é a pura verdade. Muito bem, meu jovem, como seu confessor entendo que esta verdade não seja dita, já que o que acaba de me relatar certamente o conduzirá à fogueira, pois é a acusação mais próxima de um bruxo verdadeiro. Mas como a minha idade já não permite aventuras e sacrilégios, deixarei a tua consciência te conduzir. Quanto a mim, acertarei agora que o liberte e o devolva para o convívio da tua família e de tua tribo primitiva. Votarei pela tua liberdade. Quanto à tua prima que em minha infância distante me conheceu, reporto-lhe que a amei muito e por isso também o libertarei. 63. Testemunho. Williams, gritava Everalda, venha me visitar, meus pais vão adorar ver que nós conversamos pela manhã. Está bem, vou vê-la no início da tarde. Com estas palavras o herdeiro de uma vasta fortuna em forma de terras e poder se despediu de sua amada. Eram dias de primavera e a região dos Balcãs se tornava florida, os rios e córregos, antes meio congelados, passavam a ter uma temperatura mais agradável para um provável banho, os pássaros já cantavam de forma esfuziante doces melodias que anunciavam as belezas daquela natureza brilhante. E o amor entre a vida e o céu era pronunciado cada vez mais por casais apaixonados, como a prima de Luderov e o futuro bispo. Tudo parecia perfeito até que chegou o dia em que Williams, já nos seus 17 anos, foi convidado a participar de um enfrentamento entre pessoas que queriam arruinar a vasta fortuna da sua nobre família. Parecia que aquilo se resolveria em poucas semanas. Ele logo apressou-se a marchar com seus convivas para a frente do conflito, mas sua mãe, muito católica, ordenou que lhe deixasse a sua guerra e fosse se atar com Cristo Jesus, pedindo a paz e o perdão incondicional de suas más atitudes. Com isso, o jovem lutador passou a orar pela paz em sua família e em sua cidade, e logo obteve uma resposta excepcional. Venha conviver conosco, dizia uma voz que não parava de ressoar em seus ouvidos. Vem e serás feliz. Não durma neste travesseiro de glória e sim venha viver na alegria do Senhor Jesus. Ele te chama. E com este convite, Williams decidiu procurar um padre e logo se confessou sobre as palavras que recebera. Sim, meu filho, deves procurar a casa do Senhor, disse o padre. Vem até nós e mostraremos o caminho da paz que tanto procuras. Larga tua família e vem nos acompanhar nesta alegre caminhada ao cume da paz. Deixa tudo o que preservas para trás, namorada e família, mas traz a tua humildade para te acompanhar. Já se foram 45 anos de atividade religiosa, deixei meus pais e irmãos e, na minha despedida para o mosteiro, me vi acompanhado da tua prima que, entre lágrimas, beijos e abraços, prometeu eterno amor à minha pessoa. E aqui estamos,
frente a frente, um parente distante de Everalda com uma história mais que fantástica a me relatar. Ouvindo isto, Luderov se emocionou ao perceber que o velho bispo tinha saudades de sua prima, talvez um único amor na sua juventude. Bem, meu rapaz, temos um dever a fazer. Logo reiniciaremos o teu julgamento e espero que esta última confissão que fizeste perante o tribunal não seja levada em consideração. Logo proporei tua liberdade e retorno aos teus. Volte e espere, irei conversar com os inquisidores e darei a seguinte ordem. Porei fé de que este homem diz honestamente tudo o que referiu, portanto, sua fé em Cristo é verdadeira e sua intenção de dar um testemunho é verdade. Sugiro que o preso Luderov seja libertado e a acusação de que lhe cai seja retirada por falta de provas e para que ele possa professar a fé que tanto é singular portador. Dito isso, o bispo da Catalunha convidou Luderov a se retirar do recinto e aguardar do lado de fora sua convocação para entrar no grande salão de julgamento. Minutos depois, Luderov foi informado que seu parente, o bispo da Catalunha, teve um mal súbito e passou a pronunciar palavras de perdão a Deus e, em seguida, ele sucumbiu à sua idade e à sua vida. Foi-se embora para outro mundo amigo e confessor de Luderov, deixando todos os presentes revoltados com tal cena e passaram a alegar que os acontecimentos foram devido à emoção que o bispo tivera em encontrar um parente distante que há muito não via, tudo confirmado por um bilhete anônimo que fora deixado no salão de julgamento. A sessão foi suspensa para que os restos mortais do religioso fossem devidamente transportados para a capela próxima e velado pelos seus pares da igreja. Luderov caiu em desespero e chorou pela perda de seu confessor que mal conhecera. Foram palavras belas e ensinamentos precisos que recebera. Certamente, a compaixão demonstrada por aquele homem, Luderov nunca presenciara antes e deixou marcas nos pensamentos dele. Muito reboliço e aglomeração se seguiu, todos queriam testemunhar aqueles fatos que trouxeram a consternação para o clero. Luderov, parado em frente ao corpo que jazia, ficou em perfeito respeito ao luto da Santa Igreja. 3 dias depois, mesmo não querendo ausentar-se da prisão, Luderov teve a sua liberdade decretada perante os protestos do Sr. Hunter que, em momento algum, acreditou naquele parentesco com o bispo. Justo naquele dia em que ocorreria o enterro definitivo do padre da Catalunha, em respeito ao seu último pedido de libertar e perdoar o preso, entendido quem seria Luderov. E assim foi procedido. Tristeza e consternação à parte, Luderov, já solto, foi à procura de Amantica e Pelenova. Ao chegar à propriedade do Sr. Gaston, recebeu a notícia de que as 2 hóspedes regressaram às suas terras já fazia 2 dias e que, sem saber o porquê, o deixaram ali para trás. Será que elas não o perdoariam pela sua meia-verdade? Não saberia até chegar de volta prestes. Pediu moedas emprestadas ao Sr. Gaston e partiu rumo a Vesúvio, o que demandaria alguns dias de viagem, tempo suficiente para pensar em tudo aquilo por que havia passado. Uma coisa era certa. Estaria decidido a falar toda a verdade a quem quer que seja e, a partir dali, assumiria todas as responsabilidades pelos seus atos. Era assim que imaginava. 64. A viagem de volta. Durante a viagem de volta, dentro da carruagem de aluguel, vinham mais 3 pessoas acompanhando Luderov. Homens com más ideias a respeito da região aonde iriam chegar. A certa altura um deles mencionou que a área era repleta de canibais, provenientes de tribos muito esquecidas da comunidade local, mas que em certo momento foram localizadas e agora acampavam próximo ao vilarejo para onde iriam. Seria necessário tomar cuidado para que não fossem alvo desses primitivos. Luderov aprontou um discurso em sua mente, mas foi incapaz de falar algo, porque aquela conversa tomou outro rumo. Será que todos já sabem deste grupo de primitivos? Indagou Luderov. Sim, eles já eram conhecidos de várias pessoas, as notícias corriam com uma velocidade espantosa.
Em certo trecho da viagem, Luderov perguntou ao cocheiro: quando iremos parar para pernoitar? Em breve, senhor, pois temos que aproveitar os últimos raios de sol para adiantar nossa viagem, respondeu. Impaciente, ele resmungou: nossa! Tanta poeira nessa estrada e não temos hora para parar. Ouvindo isso, um dos viajantes questionou: para onde vais, para Ludugo ou para Prestes? Prestes, senhor, lá tenho minha família a me esperar. Ótimo, porque tenho o mesmo destino. Aliás, tenho vários negócios na região, mas com esses boatos de magia, bruxaria e sortilégios correndo entre os habitantes, só os negócios não têm prosperado, tudo afugenta as pessoas e os moradores. Dizem que um grupo de zumbis estaria assustando as pessoas de boa índole, ademais outros trabalhadores estariam procurando novas áreas de morada. Sim, ouvi vocês falarem hoje cedo, mas não seriam seres humanos necessitando de ajuda e apoio da comunidade. Não, eles são zumbis, matam e comem gente, entende? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sim, ouvi falar do que eles fazem, mas acho tudo isso muito estranho, porque há muito tempo este povo se tornara com um grau de civilidade. Quem ouviu falar disso, na verdade não tem tido contato nenhum com estas paragens e não acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, que abomina tais práticas de agressão. Dizem que este povo tem o hábito de ficar gritando, dançando e fumando próximo à área central da cidade. Ficam invocando seus deuses e, além disso, pedem diariamente para que o administrador da cidade procure por um homem que seria um dos líderes deles, para libertá-lo das algemas e que ele se encontraria enfrentando os tribunais da Santa Inquisição. Esta é a verdade. Primitivos perturbando a paz local e além de tudo provocando as autoridades para barrar um bom comércio, pedindo a liberdade de seu líder. Me contaram que este homem era um trapaceiro que há muito se juntou a eles e que de repente passou a liderá-los por falta de honestidade, e a conduzi-los em práticas delituosas que vão desde roubo de terras até sedução de mulheres casadas. Isto, sim, é um crime bárbaro. Usar as suas bruxarias para atrair a mulher alheia e depois ainda roubar todos os seus pertences. Jovem, vou lhe contar uma coisa, falou Luderov. Eu nunca ouvi tanta fantasia como a que você acabou de me contar. Você está debochando de mim? Acha que minto? Não, acho que lhe contaram uma história fictícia, sem sentido. Como este povo deve achar meios de sobreviver? Não sei, mendigando, já que não sabem fazer nada. Verdade, mas se não fazem nada é porque eles têm algum tipo de trabalho para se sustentar. O trabalho deles é ficar o dia todo procurando caça na região. E isso um dia acaba. Tudo bem, amigo, deixemos estas observações de lado e vamos logo para a prática. Deixa eu lhe reportar uma coisa. Este povo já foi um dia canibal e hoje eles lutam pela sua sobrevivência. Sei disso porque antes de viajar participei de negociações para que conseguissem um punhado de terras para sobreviver. O caso é que as próprias pessoas da cidade não aceitam ajudar um irmão necessitado. Digo isto porque a única ajuda que este povo recebeu foi de um grupo de moradores ávidos de gente para ajudá-los em sua criação de cabras e ovelhas. Deixou permanecerem em suas terras em troca de trabalho e um pouco de comida. Orava todos os dias para que o Sr. Paulir convencesse a comunidade a aceitar aqueles zumbis e nunca obtivemos a certeza de que isto aconteceria. De repente, a carruagem parou e o cocheiro anunciou que dormiriam ali, pois ainda demandaria mais um dia de viagem até a localidade de Prestes. O senhor que dialogava com Luderov ficou surpreso com tal versão dos acontecimentos e logo que possível foi comentar com os outros companheiros de viagem e observou. De quem se trata este senhor? Será ele um deles, que defendem os zumbis? A resposta para esta pergunta viria em forma de amadurecimento das ideias. E ele falou, disse Luderov.
deixai vir a mim as criancinhas. O Mestre Jesus referia que as crianças eram os pobres de conhecimento, os inocentes, os que são vítimas da dureza dos corações humanos, eles, os humildes de pensamento, os desprotegidos, os necessitados de carinho e afeto, os que não têm o óbolo para ofertar, ou seja, os que precisam de outros e só encontram miséria nas ações dos homens. Portanto, perdoem estes zumbis. E digo mais. Abram seus corações para pedir ajuda para eles sobreviverem e verão que, pela sua consciência, ficarão mais leves e em paz. 65. Conversas na carruagem. O sol apareceu radiante, com uma beleza incomum. Havia cores vermelho escuro e pequenos raios amarelos citrinos a anunciar a chegada de mais um dia. Luderov dormia pesado e durante o sono fora visitado por benfeitores espirituais que, prevendo a chegada de volta à sua cidade, certamente iria ser recebido com festa pelos zumbis de seu povo, e com tristeza pelos moradores de Prestes. Na conversa com o espírito luminoso, Luderov fora alertado das desconfianças que iria ter de enfrentar no seu retorno. Disseram que sua persistência em unir os dois povos seria coroada com as bênçãos dos céus. Já eram 6:30 da manhã e todos os viajantes se prepararam para embarcar na carruagem, quando o cocheiro anunciou a presença de um morador de Prestes que queria retornar com o grupo. Ele estava próximo quando ouviu o veículo chegar de noite e armar acampamento para a pernoite. Seu nome era Fontaine, jovem esbelto que parecia um lorde em suas ações. Embarcou por último e disse ao cocheiro que em breve ficaria próximo da cidade de Prestes, na qual era possuidor de fazendas herdadas de seu pai. Disse que contrataria trabalhadores para incentivar as plantações de milho que pretendia erguer assim que chegasse. Luderov, ouvindo isso, logo se aproximou deste pseudo-nobre e disse: Amigo, estás precisando de quantos trabalhadores? Uns 30. Minha plantação será modesta, mas à medida que expandirmos terei necessidade de mais. Muito bem, pois tenho conhecidos interessados no trabalho, inclusive eu. Não me diga, sabes plantar e colher? Claro. Sempre convivi com isso, meus pais me ensinaram esta arte. Pois bem, assim que chegarmos dir-lhe-ei meu endereço e espero que me leves estes trabalhadores amanhã bem cedo. Não vejo a hora de trabalhar nestas terras. Tudo bem, e quanto ao pagamento? Serão pagos justamente ao final de cada dia. Os dois apertaram as mãos e ficaram em distância suficiente para novas observações sobre a viagem e assuntos diversos. Acertei trabalho para todos, pensou Luderov, mas sabia que só aquilo não era o suficiente, pois havia vários membros da tribo, já idosos, que certamente não conseguiriam um trabalho fácil. Eram quase rejeitados. A Mantica não tivera um bom sono. Pensou muito na situação, que logo traria Luderov de volta e como recebê-lo, depois que presenciou a sua meia confissão. Só faltou dizer que era parente de algum príncipe da região. Custou a dormir, mas seu espírito também fora visitado pelos mesmos mensageiros do além, que induziram a ter compaixão por Luderov, porque ele seria um redentor daquele grupo. Traria justiça para aquele povo. Não tardaria, e sua chegada logo seria anunciada na cidade. Ao acordar, a Mantica ficara pensando que seria necessário dar apoio a Luderov e não o rechaçar. À noite, Pelenova já fora visitada por outros mentores diferentes dos de Mantica, mas que trouxeram a paz para os pensamentos agitados da pobre senhora. Enfim, a espiritualidade trouxe alento àqueles corações amargurados pela decepção que Luderov proporcionou. Era meio-dia e a carruagem continuava sua viagem, em meio a uma tempestade. Logo a estrada irregular e esburacada virou lama, com mais dificuldade para prosseguir viagem, e todos tiveram que saltar do veículo e ajudar a sair de um atoleiro. Era mais de 1 hora e nova parada foi feita, para beber algo e providenciar uma rápida refeição em estalagem próxima da estrada.
O cocheiro já conhecia os proprietários do local. Foram servidos vinho, carnes frescas, assados caçados na região. O grupo agradeceu e partiu para concluir a viagem. O interlocutor que discutira com Luderov no dia anterior perguntou: Sabe, já estamos chegando a Prestes. Por acaso, você é morador ou visitante? Luderov olhou e disse: Bem poderia dizer que sou morador temporário desta vila. Tenho família lá, como já disse, mas há necessidade de se visitar povoados distantes. Como o senhor sabe, há os zumbis e vejo que sabes muito o que ocorreu por lá. Verdade, ouvi as histórias e presenciei outras, respondeu Luderov. Então senhor, me responda uma coisa. Se não és morador de lá, como sabes que estes zumbis são povos primitivos melhorados? Porque convivi com eles, e digo que sou a pessoa que eles esperam para libertá-los, pois sou aquele de quem vocês vinham falando ontem. Ao ouvir isso, houve uns resmungos no interior da carruagem. Praga, gritou um dos viajantes. Como podemos viajar com um zumbi? Cocheiro, pare. Vamos expulsar este homem. Verdadeira confusão se instalou no interior do veículo e após parar a carruagem, iniciou-se um bate-boca acalorado, inclusive com desaparto por parte do quase nobre, que intercedeu a favor de Luderov. Parem. Esta discussão não vai levar a lugar nenhum, falou Fontan. Este homem não é um zumbi, apenas conviveu com eles. Ademais, ninguém sabia a verdadeira versão. Sabemos que o administrador de Prestes é astuto e só quer levar vantagem em todos os negócios. E os senhores, como comerciantes, sabem de que estou falando. Tudo bem, deixem-no, disse um dos viajantes. Os ânimos se acalmaram e a carruagem pôde prosseguir com a viagem. Bendito seja aquele que em nome do Senhor ajuda um daqueles pequeninos, pensou Luderov. A chegada à cidade foi coroada com safanões e impropérios contra Fontan e Luderov. Logo a cidade presenciou o retorno daquele personagem que tinha ido a julgamento pela igreja e retornou para agitar aquela cidade. 66. Novas propostas. Ao chegar à praça central da cidade de Prestes, Luderov inspirou profundo e, sob o sol do meio-dia, falou baixo. A partir de hoje serei um novo homem, serei honesto e não deixarei minha família se envergonhar de mim. Direi sempre a verdade, farei com que todos olhem uns aos outros como verdadeiros irmãos em Cristo, em fraternidade. Direi a todos que a vida nada vale sem o amor entre as pessoas, falarei que o ódio e a vingança nada valem, e que durante o sono dos justos, mais vale a consciência tranquila do que o desequilíbrio do ódio, do desamor e das falsas paixões a que podem levar.